Pessoal, boa noite. Turma, galerinha, segurança do trabalho na mineração. Passando aqui para gravar para vocês a aula sobre a introdução à NR22. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, não deixe de me chamar. Saindo da gravação aqui, continua a explicação dos slides. A nossa NR22, o título dela é Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. O que a gente precisa extrair de bom dessa aula, do material que eu mandei para vocês, né? Quais são as aplicações? As aplicações da NR22 são aplicação em mina subterrânea, aplicação em mina a céu aberto, garimpo no que couber. Vamos lá. Tem que ficar bem claro essa parte, gente, que é o seguinte: você tem o garimpo ilegal, né? Mas aí a NR22 ela traz o conceito, inclusive na redação do texto, fala assim: o empregador ou permissionário de lavra garimpeira. Então a gente tem uma lavra que pode ser garimpo. Resumindo, eu posso ter um tipo de mineradora e o perfil dela é garimpo, tá? Então o garimpo legalizado é aplicável também. Critérios da NR22. Nós temos também o processo de beneficiamento mineral, que ele é tratado como tratamento de minério, lembrei. Em algumas disciplinas de vocês aí é tratado como isso, é chamado, desculpa, de tratamento de minério ou beneficiamento mineral. São mesmos conceitos, são sinônimos ambos, tá? E também pesquisa mineral. Então, de novo, mineração a céu aberto, mineração subterrânea, garimpo no que couber, pesquisa mineral e beneficiamento mineral. Esses são os campos de aplicação da NR22. Na aula também, no slide, eu estou falando que toda mina deve ter supervisão técnica de um profissional legalmente habilitado. Estou colocando exemplos para vocês: engenheiro de mina, geólogo, engenheiro de melhoria contínua, engenheiro de processo, algum outro tipo de engenharia também que eles inventam aí com relação à nossa disciplina. Então toda mina tem que ter supervisão técnica desse profissional. E eu vou fazer, gente, uma apresentação automaticamente de máquinas e equipamentos que a gente encontra no setor de mineração. O objetivo dessa aula, eu sempre comento durante as aulas presenciais, é para quem não trabalha na área. Quem não trabalha na área não entende ali, talvez nunca ouviu falar de uma máquina, de um equipamento. Então essa aula é mais voltada para uma apresentação de maneira geral, tá? De equipamentos que eu chamo de equipamentos estacionários, na verdade NR12, estacionários, ou seja, todo aquele equipamento que é fixo. Máquina e equipamento também sinônimos, tá? Então é fixo. E os equipamentos autopropelidos. Então eu inicio falando dos equipamentos estacionários, mais equipamentos de usina, britagem, tipos de britadores, moagem, tipos de moinho, proteções de mancais, eixos, motores, celas de flotação, espessadores. Eu estou fazendo essa apresentação. Depois eu vou abordar com vocês os equipamentos autopropelidos, os equipamentos de grande porte, também médio porte, também de apoio, né, que são de pequeno porte. Tem a série de caminhões que eu apresento, que é o fora de estrada, os caminhões basculante, o caminhão pipa, o caminhão comboio, que é basicamente um posto móvel. Apresento para vocês as escavadeiras, retroescavadeiras, as carregadeiras, mini carregadeiras, as escavadeiras elétricas, as famosas shovel ou shovel, tanto faz. Apresento isso para vocês. E também eu apresento os equipamentos de guindar, ou seja, equipamentos de guindalto, de guindaste, grua. São equipamentos que realizam içamento de carga, tá? Aí eu apresento os estacionários, talha elétrica, ponte rolante, pórtico de içamento, guinchos, e apresento também os autopropelidos, nesse caso guindastes e guindalto. Nem tudo se resume a guindastes, os americanos chamam tudo de guindastes. Eu vou fazer essa observação também na nossa aula, tá? Então, aula bem simples, bem tranquila. Me acompanha aqui, por favor, todo mundo, na explicação dos slides. Então a nossa aula ela vai fazer uma introdução à NR22. E a NR22 ela fala, olha, o objetivo é disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento
o desenvolvimento da atividade mineira, com a busca permanente da segurança e da saúde dos trabalhadores. Então, o objetivo é prevenir acidente, prevenir doença, né? Saber planejar minhas atividades e desenvolver as nossas atividades de forma sustentável. Os campos de aplicação da NR22, coloquei aqui minerações subterrâneas, né? Então, ou seja, são métodos de operação de lavra subterrâneo. A gente tem a aplicação também de minerações a céu aberto, isso eu comentei na aula anterior, né? Este aí é o método de operação de lavra através de bancadas. Então, a céu aberto. Garimpos no que couber. Vale lembrar que você tem a indústria garimpeira, você tem um garimpo ilegal e você tem um garimpo legal, né? Legalizado. É, enfim, as figuras, as ilustrações realmente eu só consegui mostrar para vocês aqui o garimpo ilegal, né? Mas tem sim o garimpo legalizado, seguindo todas as legislações vigentes, inclusive legislações ambientais. Processos de beneficiamento mineral, também tratado, também eu posso dizer que é muito falado como tratamento de minério, né? Tratamento de minério ou beneficiamento mineral é a mesma coisa. Coloquei aqui um exemplo, até expliquei na aula anterior para vocês um processo de beneficiamento mineral. Esse processo de beneficiamento mineral aqui é o níquel, né, que está sendo processado aqui. Então aqui é o início, o fora de estrada 797, 795, 793, 784, 789, 777, enfim. Ele sai da etapa de operação de lavra, ou seja, lá da mina, vem aqui, bascula, joga na britagem, né? Enfim, aí nós temos britagem, moagem, classificação, enfim, vários processos. Não vou perder tempo aqui porque a gente já está gravando e eu deixei e expliquei esse processo para vocês também. Pesquisa mineral ou prospecção mineral, né? Também é um dos campos de aplicação da NR22. Gente, e aqui falando um pouquinho de responsabilidade do empregador, a NR22 ela fala que toda mina e demais atividades, então é toda a mineradora, porque eu estou citando a mina e as atividades, então atividades de barragem, atividades de beneficiamento mineral, atividade administrativa, atividades de suporte, que são aquelas frentes de trabalho que a gente constrói também. Então, ó, toda mina e demais atividades devem estar sob supervisão técnica de profissional legalmente habilitado. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Engenheiro de mina, engenheiro de melhoria contínua, engenheiro de processo, geólogo, são exemplos de profissionais legalmente habilitados. Então, tem que ter uma supervisão destes profissionais. Gente, o objetivo dessa aula aqui é principalmente para você que é leigo, nunca entrou numa indústria de mineração, é ter ciência e também não passar vergonha, que é muito chato quando que aquela linguagem, o linguajar diário do técnico de mineração, do técnico de segurança do trabalho, a aula ia para as duas turmas, né? Enfim, vale lembrar que é importante a gente entender, saber o que é isso aqui. Então eu separei equipamentos fixos, são chamados de estacionários. Coloquei aqui exemplo o britador, esse é o britador de mandíbulas. Nós estamos na etapa da britagem, então a gente está entrando no processo de beneficiamento mineral. Uma chapa fixa, uma chapa móvel. O processo aqui é fazer a fragmentação, né? Ou cominuição mineral, diminuir a granulometria e melhorar a eficiência nas etapas posteriores. Coloquei aqui também o britador tipo cônico. Ó. Aqui tem os riscos, depois vocês vão ler com calma, analisando a área. Britador tipo cônico, também um exemplo de equipamento estacionário, muito comum em mineração. O britador de rolo dentado também faz o processo de fragmentação primária, muito utilizado como britador primário, ambos aqui, né? E o que a gente tem também em mineração são os transportadores. E aí nesse caso são chamados de TRs, né? Então às vezes você entra lá na indústria, pô, vai lá no TR 506 e você não sabe o que você faz, ninguém entende.
Para quem já está lá, já está trabalhando, essa linguagem já é diária, então é bem tranquila. Então a gente tem os TRs, transportadores, também são equipamentos estacionários, mineração. A gente tem o TR que ele é coberto, né? E o TR que não é coberto. Depende, oscila e varia muito de processo para processo. Aqui são os famosos roletes, que é para manter aqui o funcionamento correto do transportador. Em toda a extensão desses transportadores tem um dispositivo de emergência, que é essa cordinha aqui, eu só vim aqui puxar. Essa tem dispositivos de segurança aqui no início da correia, no final, nos tambores, né, que tem sensores em caso de deslizamento de material ou uma tensão exagerada na correia ou a correia estiver frouxa. Esses sensores também serão acionados e vão parar esse transportador. Aqui o exemplo, ó, eu coloquei aqui motor de correia, então é um exemplo de proteção coletiva que a gente usa muito, aplica muito em mineração. Então, no início ao final, a gente tem que proteger, tem que adotar EPCs, tem que adotar proteções coletivas. Gente, a etapa da moagem, coloquei aqui moinho SAG. O conceito de SAG é o moinho cujo seu diâmetro é superior ao seu comprimento. Então, esse é o moinho SAG. Os demais aqui na etapa é o moinho de bolas, tá? Então, basicamente aí a segunda etapa, o segundo processo considerável de fragmentação material. Coloquei aqui as peneiras de classificação. As peneiras eu até expliquei na aula presencial, elas vêm com 2 decks, 3 decks, né? Enfim, também equipamento aqui estacionário. Os hidrociclones, chamados de HC, né? Vou lá na área do HC. E aí você, como profissional, você tem que saber o que, que é. Então é isso aqui, ó, é o nosso processo aí de classificação. A gente está entrando na etapa de concentração mineral, né? Coloquei aqui, gente, um exemplo também de aplicação da segurança do trabalho, é as proteções coletivas. Nesse caso aqui em eixos de motor, mancais, tá? Então é necessário que tenha esse tipo de proteção coletiva também. Aqui, exemplos de proteção coletiva, isso aqui são bombas, né? São tanques, reservatórios aí de água utilizados para vários processos. Na mina mesmo é muito comum, porque se reaproveita a água. As mineradoras utilizam frequentemente esse processo. E em outras áreas remotas também. Aqui no caso, o ideal, a proteção coletiva a ser adotada aqui é a proteção contra a superfície quente, né? É o que eu quero mostrar aqui para vocês. E no caso, no mais seria uma proteção também em caso de componentes pressurizados, né? Porque isso aqui é uma bomba, é um motogerador para bombear água. Os espessadores também são equipamentos estacionários, muito comum. A gente vai ver também no processo, em processos de mineração muito encontrados. Isso que é chamado de passadiço, tem esses braços aqui no inferior. O material cai aqui, mais precisamente a polpa, e pode ser tanto na etapa de concentração mineral, pode ser no processo final. Aí você pode montar ele para várias finalidades, né? Tem um espessador para reaproveitar a água e ele fica mais na etapa ali do rejeito mineral. Tem um processador também, e o espessador, desculpa, que ele também pode ser utilizado na etapa do material já refinado, né? O produto final. Isso aqui em grandes cidades também muito utilizado. Processo de reaproveitamento de água. Não vou explicar cada um, porque o vídeo vai ser extenso, mas é uma apresentação dos equipamentos principais, gente. Aqui equipamentos móveis são chamados de autopropelidos. Então fixo, chamado de estacionário. Móvel, a gente vai chamar de autopropelidos. Muito comum na mineração a gente ter o famoso trator de pneu. Os riscos aqui vocês vão estudar, vão ler depois, gera ruído, vibração de corpo inteiro, poeira mineral, batida contra, tombamento, abarroamento, incêndio, explosão. É um dever de casa para vocês aqui. Estou apresentando os principais equipamentos. E esses equipamentos, gente, não são chamados de novo, novamente pelo nome. Não é trator, eles geralmente vão ter as mineradoras, elas vão ter um padrão, né?
para chamar este equipamento, tá? Vou passar aqui para mostrar para vocês que tem um trator também de esteira, trator de esteira, também muito comum, utilizado no processo de mineração. Mais uma vez, vocês não vão ver, exemplo, num processo de comunicação via rádio, chamar isso aqui de trator de esteira. Eu não sei o nome, o número certinho, conheço mais os foras de estradas, que é mais comum, a gente fala diariamente. Mas exemplo, esse aqui pode ser um D6, pode ser um D7, pode ser um D10, pode ser um D11. Então ele não vai ser chamado de trator, tá? Exemplo é um D11, pronto, acabou. E a gente precisa entender e dominar isso aqui. Aqui, escavadeiras hidráulicas, em áreas de barragem, em áreas de mina, ou qualquer canteiro de obra ou frente de trabalho, vai existir esse equipamento aqui. Escavadeiras. Coloquei aqui as escavadeiras elétricas. Isso aqui na mina é muito comum também. São chamadas de shovel ou shovel, cada um chama de uma forma. A gente tem ela de grandes capacidades, uma capacidade de carga muito volumosa. Exemplo, a mineradora que a gente tem bem próxima aqui, na concha dela, ela pega 80 toneladas de material. Então é bem considerável. Aqui as retro escavadeiras. Aí a gente tem ela de pneu e esteira, tá, gente? Nós temos aqui as carregadeiras ou pá carregadeira, tem pneu e também esteira. Tem aqui também a mini carregadeira, popularmente o pessoal chama isso aqui nas áreas que são equipamentos mais de suporte, tem muito também nas áreas de usina, de tratamento de minério, equipamentos de apoio de maneira geral. São chamadas de Bobcat, né? Porque tem a marca Bobcat, mas o nome correto aqui são mini carregadeiras. Coloquei aqui as motoniveladoras, o pai, o avô, né, os parentes ensinaram a gente a chamar isso aqui de patrol, ou a motoniveladora, gente, depois que você chove, você tem uma estrada em más condições para tráfego de máquinas, equipamentos, a motoniveladora ajuda mais demais. É impossível a gente ter um processo de mineração sem uma motoniveladora. Exemplo, quando chove na mina, depois de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a estrada ali ela tá ótima. Por quê? Porque a motoniveladora ela vai lá, né, e conserta, né, os danos gerados da chuva com relação àquela estrada. Coloquei aqui o fora de estrada, o caminhão fora de estrada. O caminhão fora de estrada, igual eu tô falando, tem exemplo, eu separei aqui, tirei do site da Caterpillar. A gente tem um 777, o 777 eu conheci, ele pega 80 toneladas aqui em sua báscula também. O pessoal não chama isso aqui de caçamba, chama de báscula no setor de mineração. A gente vai passar a conhecer isso muito bem. O maior até hoje que eu consegui ver da categoria foi o 797. 797, se eu não me engano, pega 450 toneladas em sua báscula, em sua caçamba. Os caminhões basculantes são equipamentos também aí a gente pode chamar de infraestrutura, de dar suporte em várias etapas da mineração. Caminhões da Mercedes, Volkswagen, Iveco, enfim. O caminhão comboio, gente, o comboio ele é basicamente um posto móvel. É para abastecer máquinas e equipamentos autopropelidos. É um posto, ele anda e movimenta. O operador do comboio aí, o motorista, ele é treinado em R20, ele é treinado no curso de MOP para fazer esses tipos de operações e agiliza muito o processo. Porque imagina bem, se eu tenho uma frota de, sei lá, de 20 caminhões, 30 caminhões na mineradora. Aí o caminhão perdeu, acabou o combustível do caminhão. Se eu tiver que deslocar até um posto, é muito complicado. Por mais que eu tenha um posto na mineradora, né? É bem complicado. Eu perco no deslocamento, eu perco no tempo, a empresa perde na produção e também perde em segurança, né? Porque você ter o comboio é mais seguro do que você ter uma movimentação contínua desses caminhões no posto. O caminhão pipa, gente, em mineração, o processo de umidificação de vias ele é contínuo. Aí esse aqui, essa imagem que eu conheço, esse Guarantá, né? É um 777, basicamente, que foi
transformado, tirou a báscula e foi transformado em pipa. Mas o mais comum, mais convencional nas mineradoras aí tá aqui, ó, caminhão pipa. Na NR22, a gente vai ver isso aí em proteção mineral, que o processo de umidificação de vias tem que ser feito 24 horas em qualquer mineradora. Separei aqui também a perfuratriz ou sondas também, né? Porque você tem a sonda e você tem a perfuratriz. Finalidades diferentes, expliquei para vocês também na aula. Só que aqui, gente, é o seguinte: o pessoal não aceita chamar a sonda de perfuratriz, mas eu continuo sustentando que sonda é um modelo, é um tipo de perfuratriz. Então, só um detalhe aí. Tapa de desmonte de rocha, então para fazer os furos, perfuratriz, e as sondas no processo aí de estudo geológico, pesquisa mineral. Mais um equipamento de suporte muito comum que a gente vai encontrar, como um todo, são as plataformas elevatórias. Separei aqui a lança articulada e a tesoura. A gente tem mais, a gente tem a de mastro, tem a unipessoal, tem a telescópica, que é uma lança direta, enfim, plataformas elevatórias. Também muito comum, também equipamento autopropelidos. Não na mina não vai trafegar muito, mas mais no piso nivelado, local acabado, vai dar um suporte bem considerável. E dificilmente a gente vai numa indústria, que é onde a gente precisa fazer transporte, movimentação de cargas. A gente vai aqui, exemplo, no setor de almoxerifado. Nesse caso vai ter empilhadeiras. E em mineração a gente tem empilhadeiras de grande porte, 10 toneladas, 20 toneladas, 25 toneladas, empilhadeiras bem consideráveis. Né? Para quem nunca entrou na mineração aí, dos alunos, vocês vão se espantar com o porte de algumas empilhadeiras que a gente tem. A gente tem a mania de pensar que aquele equipamento ali de pequeno porte que a gente vê em lojas de material de construção, em hipermercado, supermercado, em atacados, né? Mas temos sim um equipamento, eu costumo dizer que é o mais utilizado aí no setor industrial, independente do segmento. Pilhadeiras. Aqui agora eu separei equipamentos de guindar, são estacionários. Então, guindar, o primeiro exemplo, a ponte rolante. Os americanos chamam ela de guindaste aéreo, né? Mas estamos no Brasil, então o nome ponte rolante. A ponte rolante ela tem 3 eixos de movimentação, sendo longitudinal. Tem o trole, o carrinho, que tem uma movimentação aqui horizontal, e tem a talha, que nesse caso aqui faz a movimentação vertical. Estou fazendo um breve comentário de cada equipamento. E aí, gente, pesquisar, tá? Quem não entende, quem nunca entrou no setor de mineração, vamos fazer pesquisa. E essa aula eu expliquei ela presencial. Aqui eu separei a talha elétrica. Aí tem ela de corrente, tem ela de cabo, tem essa talha manual também. Mas em processo de beneficiamento mineral, tratamento de minério, a gente vai ter isso demais, viu, gente? É demais. Eu separei também o pórtico de içamento. É basicamente uma talha elétrica que está instalada em uma estrutura. E nesse caso aqui, vai ter o movimento longitudinal. Aqui horizontal e aqui vertical. Ah, por que não é ponte rolante? Simples. A ponte rolante ela movimenta em cima. O translado dela é em cima. É num galpão. Né? Não é edificação, é na estrutura. Então isso aqui fica apoiado. É aéreo em cima. O pórtico de içamento, você tem uma estrutura onde você instala uma talha elétrica e aqui você desloca, você movimenta o equipamento como um todo. Mais um exemplo aqui, a grua. A grua também, muito comum, usada em qualquer setor, principalmente no setor da construção civil. Mas como a nossa aula é de mineração, gente, a grua, a gente tem vários tipos de grua também, ascensional, torre fixa com lança fixa, torre móvel. É um equipamento perigoso, complexo, mas ao mesmo tempo simples de entendimento. Nesse caso aqui eu coloquei equipamentos de guindar autopropelidos, o famoso caminhão muque que o pessoal chama. Nesse caso aqui, o nome correto é guindalto. Guindalto. Os americanos vão chamar isso aqui de guindaste veicular ou guindaste articulado. Para nós, guindalto é uma lança hidráulica adaptada ao chassi de um caminhão.
E aqui no caso o guindaste. O guindaste, a gente tem o RT, o AT, guindaste estacionário, guindaste treliçado. Também em aulas futuras durante o curso a gente vai comentar. Nesse caso aqui, a principal diferença é que o guindalto ele issa, coloca na carroceria e leva embora. Então ele issa e transporta. E é simplesmente uma lança hidráulica adaptada num chassi. O guindaste ele só issa, ele não transporta. O guindalto ele tem articulações na lança, a lança é articulável. O guindaste não, é só uma lança direta. O guindaste geralmente vai ter uma capacidade de carga mais considerável do que o guindalto. E o guindaste também ele dispõe de dois moitões, que é isso aqui, ó, conjunto de guincho, ou até mesmo três. E o guindaste você opera dentro da cabine. Você tem uma cabine para o caminhão, uma cabine para operar a lança. Tem alguns modelos que é uma só. No caso aqui, o guindalto, a gente tem a operação via alavancas ou controle remoto. Então, eles têm várias particularidades diferentes. Em aulas futuras, a gente vai comentar. Espero ter feito uma prévia apresentação das principais máquinas e equipamentos presentes que a gente vai ver nesse setor, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta com relação a elementos estruturais, dispositivos de segurança, regras de operação desses equipamentos, me chamem aqui, tá? Tchau, tchau, abraço para vocês.